Hoje eu quero chegar à resposta da pergunta que você se faz no término de todo culto. Por que eu não consigo entender o que foi pregado e não consigo absorver as lições práticas que são pregadas na minha congregação? Fica aí, porque está começando agora mais um Papo de Porta de Igreja. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Papo de Porta de Igreja. E esse é o momento que você deixa esse like para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? A gente precisa dessa força e desse carinho. Bom, essa é a pergunta que nós sempre nos fazemos quando nós estamos no começo da nossa trajetória, no começo da nossa jornada da fé. E algumas das vezes é difícil nós compreendermos e aplicarmos lições práticas do que é ministrado na nossa congregação. E é isso que eu quero compartilhar com você. Você chega no culto, ouve o pastor, ele pede para você abrir a sua Bíblia numa passagem específica, te mostra ou te anuncia o capítulo e o versículo que vai ser ministrado nesse dia. Você abre sua Bíblia, abre seu aplicativo, acompanha a leitura do começo, do versículo inicial, algumas vezes é um versículo só. E o que acontece? Você lê, ouve toda a ministração e não consegue acompanhar a linha de raciocínio. Quando acaba o culto ou quando acaba a exposição da palavra, você fica com essa questão: o que é que eu entendi? Eu não entendi nada. Eu não entendi e não tenho nada para que se faça o que eu preciso fazer depois dessa ministração. Então é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que eu quero compartilhar com você. Porque eu já passei por isso. E o que me ajudou a sair do estado que você está e começar a progredir no entendimento do que é se ministrado. Porque não adianta só a pessoa ministrar. Porque tem dois lados da mesma moeda. Porque tem aquele que ministra, aquele que expõe a palavra de Deus, aquele que ensina, aquele que explica, aquele que traz a reflexão da palavra. E também tem aquele que é o ouvinte, que precisa também entender. E uma das vezes não é só a culpa de você não entender, muitas das vezes não é só de quem expõe. Existem vários treinamentos, existem várias técnicas, você pode se aprimorar, o pregador, o preleitor, ou do jeito que você chame aí na sua congregação. Existe N formas que você pode se aprimorar para melhorar o seu discurso, sua apresentação, a exposição da palavra de Deus. Existem vários cursos na internet por aí afora. Mas nesta mesma moeda existe um outro lado, que é o lado do ouvinte, que é o seu caso que está me acompanhando no dia de hoje. Você ouve várias vezes o seu pastor ministrando, outras pessoas ministrando, você tem mais facilidade de acompanhar algum conteúdo, mas você tem muitas das vezes dificuldade de entender o que é ministrado e é exposto na sua congregação. Muitas das vezes o cara fala 1 tonelada, mas você entende 10 gramas. Então é bem difícil nós conseguirmos se desenvolver nisso. Então o primeiro ponto que eu quero começar a compartilhar com você de como nós vamos começar a progredir nisso, porque de fato é uma progressão. Primeiro, você tem e não tem um pouco de culpa nisso, aonde eu quero chegar nessa história. Vamos lá. O ponto aí é que, primeira coisa, você tem que ter interesse em querer ouvir e aprender o que está sendo exposto. Primeira coisa de tudo, não só na exposição bíblica, não só na igreja, na sua congregação, mas em todo lugar. Em todo lugar que você for, você tem que ter interesse. Se você não tem interesse em aprender e ouvir, você nunca vai conseguir progredir. Então a primeira coisa é você manifestar algum tipo de interesse. Se você não manifestar interesse, não tem como você progredir, não tem como você entender. Você sempre vai querer tudo o mais mastigado possível. E algumas das vezes você pode encontrar pessoas que pregam, que já fazem isso, e tem outras pessoas que não fazem isso, né? Elas querem que a sua audiência, que o seu ouvinte, ele reflita, ele chega à conclusão. Então existem várias técnicas para você, desculpa pelo barulho, gente, para você conseguir expor e aprender e ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Então a primeira coisa é você tem que manifestar interesse em ouvir. Aí, o segundo ponto, você realmente está querendo ouvir ou você só está, a maioria das vezes, você só está escutando? Porque depois que você manifesta o interesse em querer ouvir, em querer entender, em querer aprender, o segundo passo é você realmente parar para ouvir. Existe diferença entre ouvir e escutar. Escutar, você escuta um som e você tenta ignorar esse som. Você ouviu, mas não presta atenção nele, você escuta só. Agora é diferente do ouvir. Ouvir, você está atentamente ouvindo, prestando atenção e tentando absorver, entender a linha de raciocínio da pessoa que está o palestrante, o pastor, o ministro, a pessoa que está palestrando para você, ensinando, te doutrinando, te explicando. Você está querendo ouvir e aprender essa ministração. Então o segundo ponto é realmente você
parar e ouvir, tentar ouvir o que está sendo dito. Perfeito? Então, se você não escuta, ou se você só escuta o que está sendo dito, você não vai conseguir absorver nada. Você simplesmente vai estar perdendo tempo, gastando tempo. Você vai estar ali realmente jogando o tempo fora, porque você não vai conseguir absorver nada do que está sendo ensinado, do que está sendo exposto para você, e você não vai saber se você está sendo exposto para uma palavra que realmente é o que está escrito na Bíblia ou não. Então, beleza. Esse terceiro ponto da nossa conversa é que você não conhece a história, o que a pessoa está tentando expor para você, o que o ministro, o palestrante, o pregador está tentando explicar e te ensinar. Algumas vezes você não conhece a história base, o contexto da onde ele está, aonde ele leu, o que aconteceu, ou qual que é o cenário do acontecimento que ele está expondo para você. Você não conhece. Pelo fato de você não conhecer, te deixa naquele momento boiando. Então, você acaba se distraindo, porque você não conhece, então você não percebe que ele trouxe algo diferente, ou que ele trouxe uma perspectiva diferente da óbvia. Então você não percebe essas coisas, por quê? Porque você não conhece a história. Então, pelo fato de você não conhecer a história, você fica nesse lapso de querer entender alguma das vezes e sai com aquela sensação que não aprendeu, escutou bastante, mas não aprendeu nada. Então, o fato de você sair do automático, do escutar para o ouvir e começar a aprender de fato o que está sendo ministrado, é um exercício que você precisa fazer constantemente para conseguir se desenvolver nesse estado, sair desse estado de apenas escutar e começar a ouvir o que está sendo ensinado, o que está sendo discipulado para você, o que está sendo passado para você. Talvez você fique com seus dogmas, com seus questionamentos, na verdade não são dogmas, mas seus questionamentos, suas dúvidas, suas incertezas. E aí talvez na explicação, na exposição da palavra de Deus, ou na hora que o pregador está explicando e mostrando aplicações, faça sentido para questões que já existem, questões bíblicas que podem responder às suas dúvidas, às suas incertezas, e isso faz toda a diferença no dia a dia. Então, você sair desse estado do escutar para começar a ouvir e começar a aprender é um estado que não sai do dia para a noite, é uma prática contínua. E quando essa prática contínua acontecer, as coisas vão ser diferentes nas suas reuniões congregacionais. No momento que você sentar para ouvir o culto, no momento que você sentar para ouvir a exposição da palavra de Deus, você vai conseguir absorver muito mais ouvindo muito menos, porque você conhece o contexto da história, você conhece a história que está sendo dita, você está prestando atenção e você já consegue mentalmente traçar uma linha de raciocínio sobre o que está sendo exposto para você. Então, o primeiro ponto, como nós vamos sair desse estado, aí você me pergunta aí do outro lado, eu quero sair então desse estado que estou nesse vídeo, estou nesse podcast de hoje, para realmente conseguir absorver mais o que está sendo ministrado para mim, o que está sendo ensinado para mim, o que eu estou sendo exposto, porque eu não só quero estar presente, porque é o que acontece a maior parte das vezes. Nós estamos de corpo presente, você está lá, você bate o ponto todos os domingos, toda semana, você está em todas as reuniões possíveis que você se propôs a estar, né, seja 2 vezes ou 3 vezes por semana. A questão não é essa, mas você está ali frequentemente você está dentro da sua congregação, participando dos cultos, cantando as músicas, ouvindo as ministrações, mas não é transformado, porque a transformação vem pelo ouvir, não escutar, mas ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, está atentamente, ali consciente, prestando atenção, entendendo a linha de raciocínio, você vai conseguir absorver lições práticas, lições que são tiradas desse livro, lições que são tiradas da exposição, da explicação, da forma, da cosmovisão daquele que está ministrando. Você vai conseguir absorver o que está sendo ensinado, você vai conseguir colocar em prática em áreas específicas da sua vida. Então, o ponto aí é como que nós vamos sair desse estado? Como que eu vou sair desse estado de só escutar para começar a ouvir e aprender, começar a ouvir e aquilo ter estados ou significativos, ou algo, como eu posso dizer aqui, aquilo ter relevância para aquilo que, para minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia, para minha vida particular. Como que eu começo a sair do estado de escuta e começar a entrar no estado de ouvir a palavra de Deus? Então, a primeiro exercício que você precisa fazer é tentar se forçar a sair do automático. Por que eu digo tentar se esforçar para sair do automático? Porque você ouviu esse podcast hoje, você vai ouvir esse podcast hoje, beleza? Você vai ter essa consciência, você sabe que precisa sair do estado de escutar para entrar no estado de ouvir. Você sabe desses 2 estados, você sabe que precisa sair. Só que você saber que precisa melhorar uma coisa não necessariamente vai fazer você
melhorar naquela coisa. Por exemplo, eu preciso estudar. Saber que eu preciso estudar, o que eu deveria aprender, ou eu deveria estudar, saber que eu preciso, necessariamente não diz que eu vou tomar essa decisão. Então, o que vai fazer eu sair de uma pessoa que precisa para uma pessoa que estuda, né? O que vai fazer as coisas mudarem? É a prática contínua e a resiliência, ou seja, é a prática e a resiliência. Prática e resiliência vão fazer eu sair de um estado que eu estou para outro. E aí vai se tornar a criação de um hábito. E aí este hábito vai ser subjugado por um hábito ruim que eu tinha antigamente. Então, o livro do O Poder do Hábito tá aqui no nosso site, vou deixar aqui na descrição a gente comentando e falando sobre esse livro. Mas o ponto é exatamente esse. Quando você entende, você sabe que está em um estado ruim e quer se transformar ou quer sair desse estado ruim para um estado bom, o que você precisa fazer? Você precisa aplicar você precisa ter uma prática, e essa prática precisa ser regada na resiliência. Ou seja, ela precisa ser regada na resiliência. Uma prática sem a resiliência não vai trazer o resultado que você precisa, vai te trazer mais frustração. Então, se você tem a prática, mas não tem resiliência, você vai chegar até a frustração. Então, ponto, como que eu vou sair desse estado? Primeira coisa que você precisa fazer é sair do estado automático e se forçar a entrar no estado consciente. Por que eu digo estado automático e estado consciente? Vamos de novo estabelecer os conceitos aqui conforme eu entendo. Porque o estado automático, quando a gente identifica um padrão, né? Nós mesmos, quando nós identificamos um padrão, a partir do momento que nós identificamos esse padrão, nós já temos uma reação a esse padrão. É isso que eu estou tentando dizer. Quando eu identifico um padrão, eu tenho uma reação a esse padrão. Agora, o inesperado é diferente. Então, por isso que eu estou tentando te falar. Quando você senta na cadeira lá para você ouvir a exposição da palavra de Deus, você já entra automaticamente num estado de automático. Isso já é um padrão. Você já sabe como que o pastor vai saudar a igreja, você já sabe mais ou menos como que vai ser o ritmo da ministração, da exposição daquele pastor, daquele pregador da noite. Você já o conhece, você já tem convivência com ele, e aí o que vai acontecer? Você vai entrar no estado automático. Só que aí você precisa se forçar a sair do estado automático e entrar no estado manual, no estado ali, sair no estado automático. Porque você saindo do estado automático, o que vai acontecer? Você vai se forçar a prestar atenção em coisas. Então você vai querer subjugar um padrão já existente. Porque quando existe um padrão, a minha resposta é automática. Então, naquele momento, o que você normalmente sempre faz? Você mexe no celular, você olha para os lados. Não estou falando que olhar para os lados é um problema ou mexer no celular, a questão não é essa. Você olha para os lados, mexe no celular, vai no banheiro, dá uma olhada na bolsa, dá uma verificada em qualquer outra coisa, presta um pouquinho de atenção, depois volta para outra coisa. Só que nesse tempo que tudo isso está acontecendo, já passou tipo 10 minutos, 20 minutos, algumas vezes chegou no final da ministração, da exposição, e você não pegou o que precisava aprender, você não estava atento ao que estava sendo ensinado. Então, ponto que eu estou tentando te falar para você sair do estado, se forçar a sair do estado automático, porque quando nós, seres humanos, eu e você, quando identificamos um padrão, a gente já tem uma resposta automática. O nosso cérebro, nós mesmos aprendemos com padrões. Identifiquei um padrão, agora eu já sei que toda vez que eu estiver neste momento, a minha resposta automática vai ser essa. Então, para você começar a aprender e ouvir e realmente tomar lições do que é ensinado no seu ministério, na sua congregação, a primeira coisa que você precisa fazer é sair do estado automático e começar a se forçar a entrar no estado, vamos dizer assim, no estado manual. Então, beleza? Então, como eu vou fazer isso? Primeira coisa que você precisa fazer para você sair desse cenário é, no momento que você identificar o padrão, você mudar o padrão. Vou dizer como. Chegou o momento lá da ministração, da exposição da palavra de Deus. A primeira coisa que você vai fazer, você vai seguir o padrão normal. Qual que é o padrão? Vamos dizer um padrão aqui. A igreja vai ficar de pé, a gente vai orar pelo ministrante, né? E pela ministração. E aí, logo em seguida, o ministrante ele vai pegar o microfone, assumir o microfone e começar. Senhor, igreja, só da igreja, não sei como que fala. E aí, galera, a questão não é essa. Vamos abrir a Bíblia em tal lugar, e tal capítulo, e tal versículo, beleza? Você vai abrir sua Bíblia, seu aplicativo, no que foi pedido, você vai abrir sua Bíblia nesse mesmo local, perfeito? Abriu a Bíblia, ok. Você vai fazer a leitura congregacional com todo mundo junto. Só que nesse momento, normalmente o que você faz? Você fecha a Bíblia, desliga o aplicativo, sai do aplicativo, ou dá uma olhada, muda do aplicativo, sai do aplicativo bíblico, ou vai para o WhatsApp, dá uma olhada, para ver se chegou uma mensagem nova. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai permanecer
um texto que foi lido. Não vai fechar a Bíblia, não vai fechar o aplicativo, vai ficar com o aplicativo aberto. Perfeito? E aí, Jonathan, o que eu vou fazer? Normalmente, nos primeiros minutos, fora a exceção, mas que o que acontece normalmente, o ministro, o ministrante, o pregador, etc., a pessoa que vai expor a palavra bíblica, o que ela vai fazer nesses primeiros de 5 a 10 minutos? O que ela vai fazer? Te expor o cenário. Então, ela vai te explicar o cenário ali, algumas vezes é menos que 5 minutos. Nesse tempo, o que você vai fazer? Você não só vai querer ouvir o que ele está falando. Por exemplo, se ele abrir o texto lá, vou dar um exemplo aqui do cego de Jericó. Ele abriu o texto lá nos evangelhos lá, numa das citações desse texto, dessa história. Ele abriu, e o que você vai fazer? Ele vai te dar um contexto rápido, mas o que você vai fazer? Nesse momento, você vai tentar sair do estado automático. Você vai continuar com a Bíblia aberta, só que você vai ler do começo da história ao fim da história. Você vai tentar ler o mais rápido que você conseguir ler ali. A questão não é a velocidade do entendimento de cada palavra. A questão é você fazer uma leitura corrida para que você entenda o contexto. Então você vai ter todo o contexto da história naqueles 5, 10 minutos. Então se ele leu a história do cego de Jericó, naquele capítulo, naquele versículo, você vai pegar e vai ler a história corrida de forma rápida ali. A menos que ele não tenha lido, ou que ele já tenha lido. Olha que legal, se ele já tiver lido a história do começo ao final, você vai dar uma segunda lida. Porque, Jonathan, eu vou ler a segunda vez. Você vai ler a segunda vez para que a história fique mais fresca na sua cabeça. Então, esse é o fato. Então, o primeiro ponto aí, pra gente sair do estado automático para o estado manual, para que a gente consiga absorver o que está sendo ensinado e exposto para nós, a gente vai abrir o texto. Cara, você não precisa ler em voz alta, você vai ler o texto ali na sua cadeirinha mesmo, vai ler o texto mais uma vez. Se ele já leu o texto todo, algumas das vezes, eu vejo alguns lugares fazem o que? Ler simplesmente o versículo-chave, aonde é o ponto que ele quer chegar, ou da onde ele quer partir. Isso aí são N assuntos, outros assuntos, beleza, é de ministro para ministro, pregador para pregador. A questão aqui é, ele leu um versículo, você vai voltar e ler a história completa. Algumas das vezes, na maior parte das Bíblias, já vem ali o texto, o subtítulo, que tem um título do capítulo, o subtítulo do trecho que você está lendo, e você vai ler do começo do subtítulo até o final. Ali já vai te dar um panorama da onde ele está partindo para te ensinar, te instruir. Então, você tendo essa informação, já é uma coisa importantíssima, perfeito? Beleza? Então você tem essa informação. Segunda coisa que você vai fazer para sair do estado automático e começar a entrar no estado de ouvinte. Sair da escuta e entrar naquele momento de ouvir e absorver a palavra de Deus. Segunda coisa que você vai fazer. Então a primeira coisa foi isso. Segunda coisa, presta bem atenção. A segunda coisa que você vai fazer é abrir e sempre ter à sua mão um pedaço de papel, seja ele no bloco de notas, seja no celular, que é o que eu estou te falando, no bloco de notas, ou algumas das vezes um pedaço de papel físico, se você é uma pessoa que gosta de escrever mesmo. E o que você vai fazer? Você vai anotar simplesmente pontos importantes do que está sendo ensinado, o que te chamou a atenção. Você não vai anotar todas as referências que a pessoa que está te expondo a palavra, ela está citando. Você não vai anotar o texto inteiro, você vai anotar o que te chama a atenção. Na hora da exposição da palavra, na hora daquele momento da pregação, você vai anotar o que te chama a atenção. Então, o que você vai fazer? Aí você vai pegar esse papel, você vai anotar de forma bem rápida. Como que eu vou dar uma segunda dica aqui para você conseguir anotar de forma bem rápida? Algumas Bíblias, alguns aplicativos já têm a abreviação do livro. Então, em vez de escrever lá Mateus, Marcos, Lucas, ou Lamentações, que é uma palavra bem grande, você vai simplesmente colocar as abreviações, MT. Então, MT, o capítulo, o versículo, correto? Então, MT, tal espaço, capítulo, e versículo. Isso já te dá um norte da onde que você está naquele momento, perfeito? Logo embaixo, o que você vai fazer? Você vai colocar aquele ponto que mais te chamou a atenção. Seja bem sucinto, com as suas palavras, da forma que você ouviu e absorveu aquele ponto da mensagem. Perfeito? Então, ele vai te falar e vai expondo a palavra de Deus, ele está ali expondo a palavra de Deus. Conforme ele estiver expondo a palavra de Deus, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai anotar de forma simples. Não precisa ser um texto gigante. Você não está fazendo uma prova para o Enem. A ideia não é essa. A ideia é que você simplesmente pega um texto, você está ouvindo o ministro expor a palavra de Deus. Você vai pegar essa informação, como ela chegou e como que você a entende de forma simples. Ele se levantou. O importante é que eu não me sinta ou não fique prostrado. Não fique prostrado. Porque o texto,
Por que eu tô falando isso? Porque o texto base já tá em cima, tá na linha de cima. Então, Mateus lá já está marcado. Só que na linha de baixo vai estar a sua abreviação, com as suas palavras, com o mínimo de palavras que você puder fazer. Você não precisa pensar demais para anotar. Porque se você ficar pensando demais enquanto alguém está falando, enquanto está expondo, você vai para outro lugar. A sua mente naturalmente vai começar a ir para outro lugar. Então seja claro e objetivo. Simples, sem complicar. Então, ninguém vai ler para você, ninguém vai ler a sua anotação depois. A ideia aqui é que você faça algo de simples absorção, para que seja uma absorção de primeiro contato. Então, para você sair desse estado de só escutar para ouvir, primeiro você vai ter que manter a Bíblia aberta, depois da leitura tradicional, leitura com a congregação. Depois que leu, leia mais uma vez. Leia a história, tente ler a história por completo, se for possível. Então, leia a parábola por completo, leia o milagre por completo. Algumas das vezes, dependendo do que o ministro for ler, algumas vezes o texto vai ser muito, muito grande. Mas se você ler pelo menos do subtítulo até o final do subtítulo do capítulo, vai ser o suficiente para que te dê um pouco de noção da onde ele está tentando chegar, ou da onde ele está partindo. Pode ser que é da onde ele esteja tentando chegar, algumas vezes da onde ele está partindo para te trazer os ensinamentos, perfeito? O segundo ponto aí é sempre ter um pedaço de papel ou um bloco de notas no celular. E aí você vai anotar a referência da onde você está lendo o texto. Pode ser para ser mais rápido, você vai usar a versão abreviada da descrição do livro. Então, MT, entendeu? Tipo, MT, espaço, capítulo e versículo. Isso vai te ajudar bastante, beleza? Se você for mais um pouco cuidadoso, você pode também colocar a data também do dia que foi a ministração. Depois disso, você vai começar a anotar, tentar se forçar, prestar atenção no que ele está ensinando, perfeito? No que está sendo exposto naquele momento. Então, para te ajudar, você vai anotar, a informação vai chegar, a exposição vai chegar para você e você vai tentar anotar de forma simples, de forma clara e objetiva, da forma que você entendeu, o que aquele ponto quer dizer. Tipo, ele lançou a capa fora, ele pode trazer uma história lá e tal, e aí você, é importante eu largar fora tal coisa, entendeu? Você não vai trazer todo o contexto que o cara colocou, todo o contexto que o seu pastor, não. Às vezes você vai colocar coisas simples e objetivas, é isso. Perfeito? Ouviu, acabou a pregação. Vou pegar esse papel e jogar fora? Não. Você vai pegar esse papel, deixar, se você for no papel, você vai deixar esse papel exatamente na passagem que foi lida e vai fechar a Bíblia e vai para casa, perfeito? Algumas das vezes, pelo fato de você ter feito esses 2 primeiros exercícios, vai te forçar a você sair do estado automático, do estado de escuta da palavra para o estado de ouvinte. Porque quando você sai desse estado de escuta para o estado de ouvinte, o que vai acontecer? Você vai perceber naturalmente, só com esses 2 passos, você vai perceber que aí você começou a prestar mais atenção no que é dito. E você vai perceber coisas que você antes não perceberia, perfeito? Então, só esses 2 passos vão ser agora, já, no próximo culto. Se você está ouvindo agora, depois ou antes de ir para o culto, só esses 2 passos vão mudar a sua forma de ouvir e aprender o que está sendo ensinado para você. Porque sabe o que acontece? A gente escuta muitas coisas durante o dia, durante a internet, na internet, quer dizer, e muitas vezes a gente fala, uau, que legal, a gente escuta na hora e fala, nossa, que legal, não vou esquecer. Passou 5 minutos, a gente saiu do nosso lugar, foi pro hall, né, da entrada da igreja, a gente já esqueceu. Por quê? Porque, de fato, a gente só estava na escuta, a gente não estava ouvindo. Quando a gente ouve, está ali atento, a gente absorve, a gente anota, a gente escreve, a gente faz alguma coisa para que aquela informação não se perca. E o fato de escrever tem na psicanálise que diz, eu posso até tentar procurar essa informação e deixar aqui na descrição, se for o seu interesse, você me diz aí nos comentários, que tem estudos que comprovam que quando você escreve, as informações ficam guardadas, você aprende, você guarda de forma mais concreta a informação que você está tentando guardar. Então, se você só escuta e, beleza, ok, muitas vezes você não consegue guardar aquela informação, você não consegue aprender com aquela informação. Agora, a partir do momento que você anota, a coisa começa a ser diferente. E a coisa começa a evoluir de um salto pequeno para um salto gigante quando você revisa, que é a terceira dica aqui, de que vai realmente mudar e você vai começar a aprender o que está sendo ensinado nos seus cultos, nos cultos que você participa na sua congregação. Qual é a terceira? É a revisão. Então, a revisão, o que você vai fazer nessa revisão? Na nossa congregação, lá na nossa congregação, na nossa visão em Cristo, aqui na comunidade Visão em Cristo, como que funciona? Os cultos são de quinta e domingo. E na terça-feira tem os cultos de escola bíblica, beleza? Só que na terça e da quinta tem os cultos tradicionais, ok? Então, se você estiver no mesmo ritmo que na nossa congregação aqui, que são 2 cultos por semana, você vai perceber que
Nesses 2 cultos por semana tem um intervalo de dias. Nesses intervalos de dia, você vai pegar e revisar o que foi te ensinado, o que foi te explicado no culto, o que você participou daquele momento da ministração da palavra de Deus. E essa revisão espaçada, não só do texto, e aí que é onde nós vamos nos aprofundar nisso, que realmente vai te dar um salto. Imagina assim, que as 2 primeiras dicas vão te dar um salto de 10% a 15%. Mas essa de revisão, essa de rever o que foi escrito, não por outros, não só o que está escrito na Bíblia, mas também o que você escreveu na hora que você recebeu a informação, o que você absorveu naquela hora, vai te mudar tipo de 60% para 70% do que foi pregado naquele dia. Porque você já tem não só o estímulo naquela hora você tinha, na hora da exposição, na hora da pregação, no dia do culto, você tinha um estímulo visual e você também tinha um estímulo auditivo, perfeito? Só que aí depois, na hora da revisão, nessa revisão espaçada, o que vai acontecer? Você vai ter a anotação ali. Então, na hora de você rever o que está anotado, você começa a lembrar daqueles momentos e a informação vem. Então, uma coisa vai chamando a outra. Então, o que eu estou tentando dizer? Essa revisão espaçada pode ser tipo de um dia seguinte. No dia seguinte, na hora de fazer o seu devocional, você não vai fazer o seu devocional tradicional. Você vai pegar o texto que foi ministrado no dia anterior e vai reler aquele texto e ver as suas anotações. E no fato de você ler o texto com as suas anotações, o que vai acontecer? Você vai ter outras anotações naquele momento. Por quê? Porque a lembrança vai vir, o momento vai vir, porque você lembra do contexto da história e você lembra o contexto da história e você sabe o que está escrito ali no seu papel. E aí naquela hora começa a desencadear na sua cabeça lembranças e coisas que você vai ter, entendimentos que você vai ter aqui naquela hora que você está lendo. Então, essas 3 formas que vão realmente sair do estado de escuta para o estado de ouvir a palavra de Deus e realmente trazer ensinamentos práticos no seu dia a dia, para a sua vida. Enquanto você só está lá e achar, porque o nosso problema é qual? Vamos lá, de novo, o nosso maior problema é que muitas das vezes a gente quer delegar para terceiros a responsabilidade de coisas que nós deveríamos saber. Não estou falando que você deveria ser um grande exegeta, um grande teólogo bíblico, não é essa questão. Saber o mínimo ou saber o básico da Bíblia é nossa obrigação, porque qual que é a ideia? É que quando alguém começar a sambar, alguém começar a falar coisas demais que não está de acordo com o texto que você acabou de ler, naturalmente você vai perceber. Agora, qual que é o nosso comportamento automático? O nosso comportamento automático é a gente lê junto, faz a leitura congregacional com todo mundo junto, leu, a gente fecha a Bíblia e fica lá de braço de perna cruzada, mexendo na unha, ou mexendo no ouvido, mexendo na blusa, arrumando a roupa, indo no banheiro, bebendo água. Não estou falando que isso é um problema, mas, por favor, entenda que isso não estou dizendo que isso é um problema. Só que aí nós não estamos atentos a ouvir. Não estou falando que você tem que ficar com o olho arregado lá e tal, super atento. Não, é prestar atenção no que está sendo ensinado. E como nós vamos prestar atenção? Anotando a forma, não anotando o que é falado, mas a forma como eu recebo aquela informação. Porque a forma como você recebe, você está falando diretamente com você mesmo. Então, se você anota o que foi falado, é o que aquele interlocutor, aquele apresentador, ou aquele, falei errado, né? Aquele pregador, aquele pastor, ele entende, ele tem muitos anos de leitura bíblica, ele tem muitos anos em faculdade de teologia, perfeito. Só que quando ele expõe, ele está carregado de muito conhecimento, maioria das vezes. Então, quando ele acaba expondo, ele está carregado de muito conhecimento. Além de ter muito conhecimento, ele tem a sua cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a forma como eu enxergo o mundo. Então, ele está carregado disso. Só que quando eu escuto aquela informação, eu não vou absorver e não vou ter eu não vou entender o texto da mesma forma. O que ele está falando não vai ter o mesmo impacto para mim, porque ele fala e já fala entendendo. Eu vou ouvir e vou absorver o que ele está falando. Então, quando eu escuto o que ele está falando, estou ouvindo o que ele está falando, como é que eu entendi o que ele acabou de falar? É sobre isso que você vai fazer. E essa anotação é importante nesse sentido, porque não é anotar o que ele falou, que eu estou te falando. É anotar o que você ouviu. Quando você anota o que você ouviu, você está falando com você mesmo. Porque no outro dia, quando você fizer essa revisão, que é o tópico que nós estamos agora, quando você fizer essa revisão, o que vai acontecer? Ao fazer a revisão, você está falando com o texto, você está voltando à base original e falando consigo mesmo naquele momento que você recebeu, naquele momento que você recebeu aquela informação. Então, isso faz toda a diferença. Agora, o fato é, voltando ao nosso problema do nosso episódio hoje, para nós fecharmos aqui, o problema é, se você continuar a só delegar a responsabilidade que você deveria ter para outros,
Tipo, todo o conhecimento que eu devo ter, sendo ele raso, médio ou profundo, deve ser delegado ao meu pastor, e tudo que ele fizer, ipsis literis, eu vou seguir. Isso é importante. Mas não significa que isso não te ausenta, essa é a palavra, isso não te ausenta de que você também tem que ter um conhecimento bíblico. Por quê? Porque qual é um das recomendações, um dos ordenamentos de Cristo que nós devemos meditar nessa lei de dia e de noite, que é um texto que Deus falou diretamente com Moisés, medita nessa lei de dia e de noite, certo? Com Moisés não, com Josué, desculpa, gente. Mas a ideia aí é exatamente semelhante a essa, que não falte de nós o conhecimento básico do texto original. Tantas pessoas tiveram tantas dificuldades, foram enganadas, mentidas, ludibriadas, foram muitas vezes manipuladas, porque não conheciam, não tinham de forma simples o texto na mão. Desculpa, gente, não tinha um texto bíblico na mão. Quando não tinha um texto bíblico na mão, era muito mais fácil você enganar as pessoas, era muito mais fácil você manipular as pessoas, era muito mais fácil você persuadir as pessoas. E hoje está muito mais fácil porque você tem mais acesso à informação de todos os lugares, seja ela Bíblia impressa no papel, ou muitas das vezes no aplicativo, tablet ou na internet. Então você tem N formas de você conseguir uma cópia da Bíblia, perfeito? Então, não significa que todo o conhecimento que nós precisamos ter, que o pastor pode ter, o pastor da sua congregação, da sua igreja, beleza, ele pode ter um conhecimento mais aprofundado, mas isso não te ausenta que você tem que ter algum conhecimento bíblico, algum conhecimento da passagem, algum conhecimento da leitura bíblica. Você precisa ter esse conhecimento. Se você não tem conhecimento bíblico, você é facilmente enganado pelas pessoas. E é muito ruim quando você é enganado, persuadido, manipulado pelas pessoas, porque você acaba se tornando pessoa que é levada por ventos de doutrinas e manipulações humanas, e você se decepciona com Deus, sendo que não foi Deus. Por que você não sabe? Como que eu vou diferenciar se foi Deus ou não foi Deus? A partir de um conhecimento prévio bíblico. Se você não tem nenhum conhecimento bíblico, você acaba sendo enganado pelas pessoas. E aí você fica frustrado com Deus e com a fé, porque você não tem conhecimento bíblico. E como que você vai sair dessa situação? Você só sai dessa situação a partir do momento em que você se força a sair do estado de escuta e entra no estado de ouvir. Porque tem pregadores e pregadores no dia de hoje. Então a gente tem muita gente falando sobre a Bíblia, ensinando a Bíblia do jeito certo, do jeito errado. Isso, não quero entrar nessa questão. A questão é que tem muitas pessoas falando muito sobre isso. Só que como que você vai saber se isso vai de acordo com a sua fé e com a sua crença? Como? Com conhecimento prévio da palavra. Se você não tem esse conhecimento prévio, na hora que você estiver lá, você vai entrar num automático. Você vai dar um glória a Deus, se na sua igreja dá glória a Deus, você vai bater palma, se na sua igreja bate palma, você vai fazer, reagir, e você nem sabe com o que você está concordando, você nem faz ideia, porque você só está ali ouvindo, está sendo levado pelos pela euforia, pela uma música de fundo e tal. E muitas vezes a gente é enganado. Por que nós somos enganados? Porque falta ali o conhecimento. Entendeu? Lembra daquela passagem que o meu povo erra? E por que o povo erra? A própria descrição, a própria Bíblia está explicando, né, sobre essa situação. Por que meu povo erra? Porque lhes falta o conhecimento. Então, como que eu vou deixar de sair do estado de escuta e começar a entrar no estado de ouvir? Quando eu entrar naquele momento que eu perceber, eu tenho que me forçar a entrar em estado de escuta. E como é que eu vou me forçar a entrar em estado de escuta? É quando eu pegar, ler o texto, mais uma vez, ler o texto lá, ler um versículo só, então eu vou ler do subtítulo até o final do subtítulo, perfeito? Ok. E aí eu vou pegar meu papelzinho, meu bloco de notas, fazer uma anotação. Não é gravar o que está sendo pregado, não é isso. Porque hoje em dia você pode, principalmente na maior parte das igrejas, ainda existe transmissão ao vivo, gravação dos cultos, quase toda igreja tem. Beleza, não é isso que você precisa. Você precisa escrever, anotar como que você está recebendo aquela informação, aquele ensinamento, aquele discipulado. Como que você entendeu? O pastor falou levante-se, você entendeu o quê? Você entendeu depois de eu lhe explicar um ponto que te chamou a atenção? O que você entendeu? Esse é o ponto. Porque eu não quero que você copie a palavra ipsis literis do que o pastor falou, do que o pregador falou. Eu quero que você escreva o que você entendeu ao ouvir aquilo, o que você absorveu. Porque quando você ler no dia seguinte, ou ler depois, você vai começar a perceber, agora faz sentido. E aí vai chamar uma coisa, vai chamar outra, sua cabeça vai começar a abrir mais o entendimento e você vai começar a entender o que ele falou, como ele falou, se aquilo está de acordo com as suas crenças ou não. Então, comece a sair desse estado. Nós achamos que estar presente nas reuniões congregacionais é o suficiente para eu prestar o culto, para ser discipulado, para ser ouvido. Estar presente, de corpo presente, não é o suficiente. É estar ali atento e consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, por isso que Paulo vai dizer que
Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas o nosso culto, o nosso Deus habita dentro de nós, e isso, a nossa vida como um todo, é um culto racional, um culto de sacrifício racional a Deus, porque é um culto racional, porque tudo que eu vou fazer com intencionalidade, com propósito, sabendo por que e para que eu estou fazendo. Não fazer por fazer. Fazer porque os outros estão fazendo. Então, quando nós estamos indo praticar o culto, a ideia é essa. Por que eu canto? Por que eu levanto a mão? Por que eu louvo? Por que eu oro? Por que tem esse momento da palavra? O que estou sendo ensinado? Porque você está presente lá. Eu tenho certeza que você não aprende. Vamos fazer um exercício básico? Vamos fazer uma reflexão básica aqui? Me lembra, muitas das vezes tem matérias e matérias na nossa escola. Então, a gente já estuda durante muitos anos da escola. Estuda durante muitos anos na escola, depois sai para a faculdade e você não lembra de todas as aulas. Você só lembra das aulas que foram importantes. Nas aulas que você teve que realmente prestar atenção para que aquilo ia ser pedido na prova. E muitas das vezes, depois que passou da prova, você nem lembra mais de tudo que você sabia. Por quê? Porque é normal, é natural. Então, porque você estava lá, batendo a presença, tinha o seu nome bonitinho, nunca faltou, mas vamos supor, de 365 dias do ano lá, do ano letivo, de todo o ano letivo, que não são todos os 365 dias, mas todo o ano letivo, você não vai lembrar de tudo. Porque tem aulas que você prestou atenção e tem aulas que você não prestou atenção. Porque você só estava lá. Isso não te garantiu boas notas. Por quê? Porque o que te garantia boas notas, algumas das vezes, era o que era ensinado, não o fato de você estar lá presente. Então, esse é o ponto. Muitas das vezes nós não entendemos isso. Achamos que só o fato de sermos, é isso que eu não gosto, de sermos religiosos, no sentido de estar presente em todos os cultos da nossa igreja, essa religiosidade vai garantir para nós que estaremos sendo discipulados, ensinados. Você estar presente num ambiente não garante que você esteja prestando o culto, que você esteja sendo ensinado, que você esteja sendo discipulado. Então, para que hoje você consiga absorver melhor o que o seu pastor, o seu líder está te ensinando, essas são as 3 dicas que vai mudar a forma de você aprender o seu conteúdo, de você absorver e tirar lições práticas para a sua vida. Você vai começar a tirar lições práticas porque você vai estar atento. E conforme o tempo for passando, o que você vai perceber? Você vai perceber que algumas das vezes você nem precisa de voltar tanto tempo ficar escrevendo. Com o tempo você vai perceber, agora já entendi, peguei, tirei a lição e tal. Na hora que você for revisitar o texto no dia seguinte, você vai lembrar dos pontos que você tirou na hora da pregação. Mas isso é com o tempo, não adianta você subir na bicicleta sem rodinha, sem nunca ter andado e não querer cair. Essa é a verdade. Então, se você nunca andou de bicicleta, subindo na bicicleta e não ter rodinha, você vai cair. É certeza que você vai cair. Diferente de quem bota a rodinha, com o tempo pega a segurança, depois vai tirando uma rodinha, depois tira outra e começa, vai cair também, mas vai ter muito menos queda daquela pessoa que já vai direto para ter bicicleta sem rodinha. Então, a verdade é essa, a gente quer correr sem caminhar primeiro. Então, para nós começarmos a desenvolver isso, você precisa sair desse estado do escutar e entrar no estado de ouvir. E como que eu vou sair de um estado para o outro? O que vai fazer você sair de um estado para o outro não é só você ficar ali tentando ouvir. Porque com o tempo, coisas do natural vai te chamar a atenção. Se você sempre olha para algum lugar, se você sempre presta atenção em alguma coisa durante o culto, você vai voltar a prestar atenção naquela coisa. Seja a música de fundo, seja o que o músico está fazendo, seja o que a reação de outra pessoa, seja a conversa paralela atrás. Então isso vai sempre te chamar a atenção. Agora, quando você se força a pegar um pedacinho de papel, abrir o bloco de notas e realmente escrever a informação que você está ouvindo, isso vai te fazer sempre voltar ao ciclo. Escreve um ponto, beleza, presta atenção. Gostei disso aqui, escreve outro ponto, beleza, presta atenção. Isso vai te fazer voltar sempre nesse ciclo, desse estado presente de escutar, de ouvir, na verdade, estado presente de ouvir o que está sendo ensinado e passado para você. Espero que você tenha gostado desse podcast, lembrando que esse podcast é oferecido da Rádio Visão em Cristo e da Comunidade Evangélica Visão em Cristo. Para conhecer mais sobre os nossos trabalhos, vou deixar o link aqui na descrição. E fique ligado que semana que vem estaremos de volta, querendo Deus. Tchau, obrigado, gente.